Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, eu vou responder uma pergunta muito recorrente. É possível ter no mesmo contrato a cláusula compromissória e o foro de eleição? Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje nós vamos falar de uma pergunta que é muito comum. Sempre recebo e-mails tocando nesse ponto. É possível, no mesmo contrato, ter a cláusula compromissória que prevê a arbitragem ou a cláusula escalonada que prevê a mediação e a arbitragem e o foro de eleição, aquela cláusula tradicional que vem no final todo o contrato dizendo que elege o foro da cidade tal para dirimir qualquer conflito decorrente daquele contrato? É possível coexistir essas duas cláusulas? Bom, na verdade, sim, é possível. Não há, a princípio, nada que obste de você ter no mesmo contrato as duas cláusulas. É claro que vai depender, para a gente ter segurança da validade dessas cláusulas, vai depender da redação com que elas estejam apresentadas. Você sabe perfeitamente que quando você estabelece uma cláusula compromissória definindo o caminho da arbitragem, você está, por si, escolhendo um caminho que é excludente de outro caminho. Ou seja, quando você escolhe o caminho da arbitragem, você está excluindo o caminho do Poder Judiciário. Bom, se é assim, como então pode existir as duas cláusulas no mesmo contrato? É importante destacar que a arbitragem, ela, quando escolhida esse caminho, ela define que aquela discussão de mérito, procedimento que vai levar a uma discussão cognitiva, o conhecimento da matéria, esse procedimento vai ser resolvido por arbitragem, exclusivamente por arbitragem. Mas há algumas questões que podem ser necessárias, sim, se utilizar do Poder Judiciário, como, por exemplo, antes de começar a arbitragem, quando existe uma situação de muita urgência, em que não há tempo ainda hábil para poder instituir a arbitragem, para instituir a arbitragem é necessário escolher os árbitros aceitarem a missão, aí sim é que vai ser instituída a arbitragem. Esse tempo pode decorrer um espaço razoável, porque às vezes a cláusula ainda não é completa, tem que se definir detalhes de como vai ser feito isso, e aí vão precisar de uma reunião para isso, definindo o compromisso arbitral, depois vão ter que escolher as pessoas, contactar as pessoas, para elas falarem se aceitam. Isso pode levar algum tempo. Às vezes a urgência é muito maior do que isso, não há viabilidade de se esperar. Nessas situações, você pode sim precisar se socorrer do Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado nesse sentido, da viabilidade das medidas cautelares pré-arbitragem, e a reforma da lei de arbitragem, a lei 13.129, que reformou a lei 9.307, também instituindo um capítulo das cautelares na lei de arbitragem, deixou clara a possibilidade de você ter medidas cautelares pré-arbitragem perante o Poder Judiciário. Mas qual o Poder Judiciário? Em que órgão fracionário do Poder Judiciário que você vai procurar? Naquele definido no seu foro de eleição, se você tiver a cláusula do foro de eleição junto com a cláusula de arbitragem no contrato. Então, esse é um exemplo que você pode demonstrar claramente a coexistência e a harmonia da previsão da cláusula de arbitragem e do foro de eleição. Outra possibilidade muito comum para você poder fazer a demonstração de como isso é possível nas situações em que você precise fazer o cumprimento da sentença arbitral. Quando precisa cumprir a sentença arbitral, porque ela não foi cumprida espontaneamente pela parte, ou seja, o procedimento foi todo pela arbitragem, toda a discussão de mérito foi pela arbitragem, saiu uma sentença, mas depois a parte vencida não cumpriu o que ficou definido nessa sentença arbitral. Neste caso, inequivocamente, você vai precisar se socorrer do Poder Judiciário para fazer cumprir. E qual local que você vai procurar?
aquele estabelecido no foro de eleição, na cláusula do foro de eleição no contrato. Então, é mais uma demonstração de que é possível conviver as duas regras. Outra situação também inerente a essa harmonia da coexistência das regras é quando você precisa discutir a validade da sentença arbitral ou do processo de arbitragem, entrar com uma ação anulatória. Aonde você vai entrar com a ação anulatória? No foro de eleição. Ou seja, teve a arbitragem, teve a sentença, mas alguma coisa não andou corretamente, e aí você quer discutir que houve um defeito, uma daquelas hipóteses do artigo 32 da lei de arbitragem que nulifica um procedimento de arbitragem, e você vai discutir isso lá no foro de eleição. E mais uma situação que pode ser também importante é na hipótese de precisar usar a força do Poder Judiciário através de uma carta arbitral. Você pode precisar fazer o cumprimento disso, da carta arbitral. Claro que a carta arbitral vai observar primeiramente, antes de ver esse detalhe, para onde ela tem que ser dirigida para poder cumprir aquela diligência. Mas se não tiver nada que transcenda a outra localidade, você vai utilizar naturalmente a do foro de eleição. Então assim você percebe claramente a viabilidade de convivência da cláusula compromissória de arbitragem e do foro de eleição. Mas tudo dependerá, para se ter plena certeza dessa boa harmonia, se as redações dessas cláusulas não estão colocando em dúvida o reconhecimento de uma previsão e de outra, para evitar naturalmente que haja questionamentos de vício de vontade manifestado pela Convenção de Arbitragem, uma vez que colocou em dúvida a existência do foro de eleição. Então tem que ter o cuidado na hora de redigir. A redação do foro de eleição tem que deixar claro a previsão de que existe a previsão da arbitragem, que ele incide de maneira complementar ou de maneira a fazer respeitar ou discutir a validade da própria sentença arbitral. É isso aí. Você gostou do nosso programa? Curta, compartilhe, comente. Se você tem uma dúvida, sugestão de pauta, envie para mim. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. Grande abraço e até o próximo programa.